Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizado por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira das duas partes deste livro, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 4, cujo título é O Inferno, e hoje vamos entrar no item 11, que também é o início de um novo subitem do capítulo. Nós vimos até ontem sobre o inferno pagão. Vimos uma história de Fénelon, cujo título é Telêmaco, em que este personagem narra o que viu no inferno pagão. Hoje nós vamos entrar no quadro do inferno cristão. E começando no item 11, que é curto, uma espécie de uma introdução, nós temos a opinião dos teólogos. A teologia é o estudo sobre Deus, ok? Deus e as questões religiosas, não é? A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações seguintes. Então, são vários teólogos, não só católicos, como também protestantes. E essas citações foram tiradas de uma obra intitulada O Inferno, de Auguste Caillet. Então, Kardec está tirando de uma outra obra o que vai colocar aqui, sobre o inferno cristão. Essa descrição, diz Kardec, tendo sido tomada dos autores sacros, ou seja, os que falam das questões religiosas, e na vida dos santos, pode muito melhor ser considerada como a expressão da fé ortodoxa, ou seja, aquela mais, vamos dizer assim, mais fiel às tradições mais antigas, né? Ao que foi entendido mais lá para trás. E não se propõe a flexibilizar, digamos, né? A ortodoxia é aquilo, não. Mas essa é a corrente mais moderna. Não. A ortodoxa é aquela mais ultra-tradicional. Então, essa descrição, tendo sido tomada dos autores sacros e na vida dos santos, pode muito melhor ser considerada como a expressão da fé ortodoxa nessa matéria, sobre o inferno, não é? Sendo a cada instante reproduzida com algumas variantes aproximadas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Então, vejamos, no item 12. Os demônios são puros espíritos. Os demônios são puros espíritos. E os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos, uma vez que apenas a sua alma para aí desceu, e que a sua ossada, tomada a poeira, ou seja, os despojos do corpo físico, se transforma incessantemente em ervas e plantas, frutos e minerais e líquidos, sofrendo sem o saber as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, como os santos, ou seja, tanto aqueles que estão no inferno como no céu, devem ressuscitar no último dia. Então, tanto isso realmente, vamos encontrar isto tanto nos evangélicos, como ele fala aqui, não é? Do púlpito evangélico, como também nós vamos encontrar isso na Igreja Católica, mas a Igreja tradicionalista, ok? Então,
não podem jogar as cinzas em lugar nenhum, não podem, as cinzas de quem partiu, se for cremado, têm que ser guardadas, enterradas, não podem ser jogadas no rio, no jardim, espalhadas, não podem. Também não pode doar órgãos. Como é que vai doar órgãos? Depois, como é que fica quando voltar? No último dia, nós vamos ver o que vai acontecer nesse último dia. Então, todo mundo vai ressuscitar, tanto quem está no céu quanto quem está no inferno, todos vão ressuscitar no último dia. E retomarem para não mais deixá-lo um corpo carnal. O mesmo corpo sob o qual foram conhecidos entre os vivos. Sim, é isso. O que os distinguirá uns dos outros será que os eleitos, aqueles que estavam lá no céu, ressuscitarão em um corpo purificado e todo radioso, e os condenados, os lá do inferno, em um corpo enlameado e deformado pelo pecado. Não haverá, pois, no inferno apenas espíritos puros. Quer dizer, são puros porque vão retornar no último dia, mas estão desgraçados, podemos dizer assim, né? Haverá homens tais, não haverá, pois, no inferno apenas espíritos puros, haverá homens tais como nós. Então, no último dia, vai ficar todo mundo condenado, continua o pessoal no inferno, mas em corpo físico. Sem comentários. O inferno, mas essa é esta doutrina, ok? A doutrina católica e protestante. Ortodoxa. O inferno é, pois, em consequência disso, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres, tendo pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes ao nosso, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores, e aqui são doutores da igreja, alguns doutores colocaram-no nas próprias entranhas da nossa Terra, do planeta Terra. Outros, não sei em qual planeta. Mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Concílio é aquela reunião de cardeais para decidir sobre pontos doutrinários da igreja. Então, decidem sobre várias coisas, inclusive onde está o inferno, não conseguiram ainda chegar numa conclusão. Está-se, pois, sobre este ponto, reduzido a conjecturas, não se chegou à conclusão. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo germe e de toda aparência do bem, do que os são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos. Os teólogos mais contidos, mais, como ele usa aqui depois a palavra, mais reservados, não se arriscam a pintarem a maneira dos egípcios, dos hindus e dos gregos. Nós vimos aqui, não é? O inferno dos gregos com Telêmaco, não é? São os pagãos, não é? Os egípcios, os hindus, os gregos, todos os horrores desta morada. Ou seja, os cristãos, os teólogos cristãos, não se arriscaram a fazer minúcias na descrição. Limitam-se a mostrar como um modelo o pouco que a escritura do inferno revela, o lago de fogo e de enxofre do Apocalipse e os vermes descritos pelo profeta Isaías no Antigo Testamento.
esses vermes eternamente formigando sobre as carcaças, né, dos mortos, e os demônios atormentando os homens aos quais perderam. Perderam a vida, né? E os homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Na verdade, os evangelistas narram, mas quem fala é Jesus, não é? Por exemplo, na parábola daquele, não foi convidado, daquele infiltrado numa festa de casamento, aquele que não estava com a roupa nupcial. E é perguntado, mas por que não está com a roupa nupcial? Como se fosse um penetra, não é? Estava lá com uma roupinha qualquer. Porque as pessoas no casamento se vestem de acordo com o evento. Não é? Ninguém vai de saída de praia, vamos imaginar isso. E a pessoa não respondeu, não tinha o que responder, não era um penetra. Então, Jesus conta na parábola que o Senhor, não é, o Senhor daquela festa, diz: jogue-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Então, a festa das núpcias é a festa do bem. Né? A festa do bem. Temos que estar vestidos com as nossas boas obras. Não existe isso de alguém que apenas se dedica a más obras poder participar desta festa do reino de Deus. E aí está que a própria pessoa se coloca ausente desta festa, assim podemos dizer, deste estado mais feliz. E o pranto e ranger de dentes, as trevas exteriores, é um estado de alma, não é? É um estado de alma. Mas aqui, por fim, criou-se lá, descrevendo como se, levando para o literal, não é? Esse lugar como um lugar geograficamente ali, aquele lugar. Santo Agostinho não concorda que essas penas. Temos tempo ainda. Santo Agostinho, que era um doutor da igreja, não é? Escreveu muito sobre a doutrina católica. Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagens de penas morais. Ele vê num verdadeiro lago de enxofre os vermes e as serpentes verdadeiras encarniçarem-se sobre todas as partes do corpo dos condenados e unindo suas mordeduras às do fogo. Então, dois tormentos inenarráveis, uma coisa dessa. Ele, Santo Agostinho, pretende, segundo um versículo de Marcos, que esse fogo estranho, embora material ao nosso fogo, aqui o fogo material, e agindo sobre os corpos materiais, os conservará como sal conserva a carne das vítimas. Mas os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir. Ele penetrará sobre sua pele. Estarão dele embebidos, esse fogo, e saturados em todos os seus membros, na medula de seus ossos, na pupila de seus olhos, nas fibras as mais escondidas e as mais sensíveis do seu ser, a cratera de um vulcão. A cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar, seria para eles um lugar de refrigério e de repouso.
É isso. Difícil, né? E viva a doutrina espírita que nos trouxe luz diante de todo esse horror. Ficamos hoje por aqui. Amanhã continuamos com o nosso Inferno Cristão, na narração dos vários teólogos da Igreja Católica e Evangélica. Até amanhã, com mais um projeto 15 minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.